noite. A gente está na nossa segunda aula agora, falar um pouco do que está acontecendo atualmente, que é a pandemia sobre o Covid-19, o coronavírus. Não tem como a gente passar desapercebido durante esse momento e não tentar trazer esse viés biológico do que seria o Covid-19. Sabendo disso, a gente precisa ir um pouco do histórico, saber um pouco do histórico do Covid-19, do coronavírus. O Covid-19, que é o atual vírus que está atingindo mundialmente todo mundo, ele vem de uma família, que é a família do coronavírus. Então, outros vírus dessa família também atingiram a gente, mas de forma mais amena, mais calma, que a gente não deu, foi como uma gripezinha que afetou a gente e que não trouxe tantos danos como o Covid-19. A gente pode perceber nessa escala que em 2013 a gente teve o SARS, que foi também a questão de uma síndrome gripal, que atingiu a China, pobre da China, e também teve em 2012 o MERS, que atingiu a região do Oriente Médio, que foi chamada de gripe do Oriente Médio, porque atingiu aquela região, que também não teve grandes consequências, não teve mortes, mas não teve esse aumento de casos e essa disseminação tão grande quanto o Covid-19. E atualmente, em 2019, o Covid-19, por isso, 19 no nome dele, porque ele surgiu no finalzinho de 2019. Sabendo disso, a gente precisa saber um pouco sobre o histórico, como surgiu o coronavírus. Como eu falei, é conhecido como Covid-19, porque surgiu no finalzinho de 2019, e ele teve o conhecimento das autoridades, porque na China, na cidade de Wuhan, aconteceu um número anormal de casos de pessoas com pneumonia. Então, não era normal para aquela época, aquela quantidade. Então, os médicos começaram a pesquisar e, a partir dessa pesquisa, chegaram ao vírus, que é o Covid-19, um vírus novo, um vírus que até então é o 7º da família do coronavírus que infecta seres humanos. Os outros, existem outros, milhares de outros, mas que não infectam seres humanos. Essa parte da infecção é uma coisa bem primordial para a gente se atentar, porque, como o professor de atualidades vai destrinchar com mais eficiência, anteriormente se achava que ele veio a partir de morcegos ou do pangolim, só que ele vai destrinchar, como eu falei, que não tem essa certeza que veio que a gente recebeu esse vírus a partir dos morcegos. Essa transmissão surgiu porque anteriormente se disseminava só entre animais, mas esse vírus sofreu mutação, que a gente vai ver um pouco mais como acontece essa mutação, e a partir dessa mutação que ele começou a ser transmitido para seres humanos, que até então não acontecia, só acontecia entre animais. O principal sistema com que ele ataca é o sistema respiratório. Então, por isso, como a maioria das outras síndromes gripais, o coronavírus ele vai afetar a questão das vias aéreas superiores, provocando a questão da falta de ar, da coriza, da gripe por si só, do catarro, da irritação, da tosse, e ele também pode se disseminar pelas vias aéreas inferiores, pulmão, e causar a deficiência no sistema respiratório, que é o viés que tem mais índice de mortalidade, essa questão de causar deficiência respiratória nas pessoas, causando a morte. Como eu falei, até o momento não se tem vacina para o Covid-19, mas os estudos estão avançados, como a gente pode perceber nos noticiários, para chegar a essa vacina. É algo que a gente sabe que vai chegar, como aconteceu com a influenza A, uma síndrome gripal que surgiu, até então desconhecida, e com conhecimento científico, com pesquisas, se chegou à vacina, que hoje a gente toma a vacina da influenza A, do H1N1. Ela apresenta uma letalidade relativamente baixa, uma letalidade de 3,5%. Ou seja, ela mata muito pouco as pessoas, mas, em contrapartida, já que ela mata menos pessoas, ela tem um contágio muito alto.
então ela vai contaminar uma quantidade maior de pessoas. Então, consequentemente, o número de mortos vai ser maior, porque ela vai infectar uma quantidade de pessoas maior pelo seu autocontágio, que é a partir das gotículas de saliva. Desde ontem, dados de ontem que eu verifiquei, no Brasil, ela tinha infectado 71.886 pessoas e matou 5.017 pessoas até ontem. Ou seja, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a gente está chegando, ainda não é o pico da doença, a gente está subindo até o pico dessa doença. Então, a quantidade de pessoas mortas por dia não chegou ao seu auge. Isso se deve ao seu autocontágio. A partir do momento que se disseminou o vírus, não se tem noção de onde ele está e essa quantidade de pessoas que podem se tornar infectados por ele. A gente pode verificar que em relação a outros vírus da sua família, como por exemplo o NAS, o MERS, ele tem uma letalidade baixa, mas o número de mortos se torna maior por essa exata questão que eu falei do número do autocontágio, que se torna o número de pessoas infectadas bem maior do que os outros. Mas para isso a gente precisa saber um pouco sobre o comportamento viral, como o vírus se comporta, como ele é ativado no nosso organismo, tudo isso. O vírus por si só ele não tem vida, ele é um ser inanimado, um ser que ele precisa de um portador para poder todas as suas características vitais virem à tona. É um ser simples, um ser que ele apresenta a cápsula proteica e alguns podem apresentar esse envelope lipoproteico, como é o caso do HIV e do Covid-19, que apresentam esse envelope lipoproteico. Eles podem ser de DNA ou de RNA. No caso do Covid-19, ele é um vírus ribonucleico, um vírus de RNA. Isso traz algumas implicações que eu vou explicar mais adiante. E essa infecção se dá exatamente a partir disso, da interação entre as proteínas que estão na cápsula viral e do receptor que está na nossa membrana. Então, nós temos um vírus que tem essa proteína, essa cápsula viral, que vai interagir com o receptor da nossa membrana. E a partir dessa interação entre eles, que vai acontecer, que ele vai entrar na nossa célula, vai comandar todo o maquinário e vai se reproduzir e vai começar a produzir os sintomas de uma síndrome gripal, no caso do Covid-19. A gente pode perceber que, como aqui tem na figura, a gente vê que essa cápsula vem e logo depois dessa cápsula nós temos o envelope lipoproteico. Esse envelope, ele é muito importante, porque a partir dele é que vai acontecer essa interação, como eu falei anteriormente, e ele vai ser um ponto de fragilidade do Covid-19. Por que é um ponto de fragilidade? Porque a partir desse envelope lipoproteico é que o sabão, por si só, ele vai atingir o vírus e vai fragmentar o vírus, vai, como é que eu vou dizer? Vai descontaminar ele da superfície. Por quê? Já que é uma cápsula lipoproteica, é uma cápsula que tem lipídio e proteína. E o sabão, ele faz o quê? Ele transforma, ele engloba essa gordura, transformando em micelas, e ele começa a desagregar. É como se estivesse desengordurando, ele vai desagregando da superfície. Então, ele faz exatamente isso com o vírus. Por isso que é tão importante o uso de sabão e água para fazer a higienização das mãos. Porque a partir dessa higienização das suas mãos, você vai desestruturar o vírus a partir dessa cápsula, desse envelope lipoproteico. Bom, sabendo disso, a gente sabe que o Covid-19, ele é um vírus, como eu falei anteriormente, um vírus de RNA. E esse vírus de RNA faz com que ele seja um vírus mais frágil para sofrer mutações, já que a molécula de RNA ela é uma molécula mais simples do que a molécula dupla de DNA. Então, por isso, dessa rapidez de mutação que aconteceu com o Covid-19 e essa transmissão do animal, que a gente não sabe especificamente qual foi o animal, para os seres humanos, por ele ser um vírus de RNA. Essa transmissão que acontece
entre o Covid-19 para a nossa célula humana acontece exatamente dessa maneira como eu falei, dessa interação entre os receptores da molécula, da célula viral, com os receptores da nossa membrana plasmática. Então, acontece essa interação e, a partir disso, o RNA viral entra na nossa célula, comanda todo o nosso maquinário celular e começa a produzir todas as réplicas virais que, quando a célula tiver cheia de coronavírus, de vírusinhos dentro da célula, ela vai explodir e vai soltar para o nosso organismo. Uma coisa bem interessante é por que coronavírus? Esqueci de falar, mas é só um comentário aleatório. Corona lembra coroa. Coroa é uma coisa que fica ao redor, que engloba, que fica rodeando. Então, o coronavírus, todas as espécies da família do coronavírus, eles têm essa característica, que é ter espículas ao redor das suas células, rodeados por espículas. E essas espículas lembram uma coroa. Então, por isso lembra o nome de coronavírus. Coroa, que é um vírus. Coroa do vírus provocada, feita por espículas. Bom, quando essa célula teve essa interação e entrou no nosso organismo, se duplicou em várias outras células virais, a célula explodiu de tantas células virais que tinha dentro do seu organismo e começou a se disseminar. Como eu falei, a transmissão do coronavírus, do Covid-19, se dá a partir das vias respiratórias. Gotículas de saliva. Então, a partir do momento que você fala, que você tosse, que você espirra, essas gotículas, esses aerosóis saem no ambiente e saem procurando outra pessoa. Ou então se fixando em alguma matéria, em alguma coisa. A partir do momento que ele se fixa ou que você inala essas gotículas de saliva, o vírus está entrando em você. E quais são as principais vias? As vias, a boca e o nariz. Então, a partir do momento que você deglute esse vírus ou inala esse vírus, ele vai se depositar nas vias aéreas superiores. Então, é exatamente isso. Ele vai começar a provocar coceira na sua garganta, irritação na sua garganta, porque ele está ali, é aquela parte do vírus que está incomodando. E a partir disso, ele vai atingir todo o seu sistema respiratório e pode evoluir para uma pneumonia. Algumas pessoas podem apresentar o vírus, podem ser portador, podem ser infectados e não apresentar sintomas, serem assintomáticos. É o principal problema, porque não é porque você é assintomático que você não vai ser transmissor. Então, você não tem as características, você não tem os sintomas, você não tosse, você não tem falta de ar, você não tem febre alta, mas você é portador e você está transmitindo para outras pessoas. E se você transmitir para uma pessoa que tem o sistema imunológico frágil, que vai pegar esse vírus e que vai disseminar ele para outras pessoas e, além disso, vai ser um vírus que vai afetar de forma letal a essa pessoa. Então, a gente tem que ficar atento a isso, que todos precisam se cuidar como se fossem portador, fazer todas as recomendações que a gente já sabe quais são e, a partir disso, evitar que, caso você seja uma pessoa que transmita para uma pessoa que não tem nada a ver com a situação. Ele, como eu falei, ele vai ser um vírus que vai atingir as vias respiratórias e pode evoluir para uma pneumonia. Essa pneumonia vai ser uma pneumonia diferente, porque a maioria das pneumonias são pneumonias de origem bacteriana, que são tratadas com antibióticos. Essa não, vai ser uma origem viral, já que o Covid-19 é um vírus. Até então, essa dificuldade para tratar essa pneumonia. Não se sabe qual a combinação de remédios, se você vai usar um retroviral, se você vai usar misturado com um antibacteriano, com um antibiótico, qual é a combinação de remédios que vai surtir efeito para esse tipo de pneumonia peculiar. E o funcionamento básico de uma pneumonia no seu organismo é o quê? A partir do momento que o vírus ele penetrou nas suas vias aéreas, provocou irritação, provocou tosse, desceu pela sua faringe, chegou na sua árvore bronquiolar, chegou nos seus alvéolos,
ele vai provocar um processo inflamatório. E o que acontece no processo inflamatório? Todas aquelas características em cadeia do processo inflamatório. Vai começar a produzir líquido, vai começar a produzir edema, aquela região vai ficar um pouco mais aquecida do que o normal. Então, características de um processo inflamatório, de uma pneumonia comum, normal, vão começar a se instalar em você. E esse líquido vai começar a ficar depositado nos seus alvéolos. E esses alvéolos, com líquido, ele não vai fazer a função principal do alvéolo, que é fazer a troca gasosa. Ele vai ter essa dificuldade para fazer essa troca gasosa porque está cheio de líquido. Então, além disso, o líquido por si só, ele vai provocar um peso nos seus pulmões. Então, vai ter essa dificuldade. Você não vai conseguir respirar com tanta eficiência como anteriormente, porque o seu pulmão está cheio de água, está cheio de líquido. É a famosa frase de que você está se afogando no seco, porque você está com o seu pulmão cheio de líquido e você está no seco, você está no ar, você está respirando. Então, tudo isso vai provocar processo de pneumonia, dificuldade para respirar, deficiência respiratória, que é uma das características mais importantes e mais preocupantes do Covid-19. É preocupante atualmente para os grupos de risco, mas além disso, outra coisa que atualmente pela questão do nosso sistema de saúde, que não está existindo mais grupo de risco. A gente percebe que tem pessoas com idade que não são propensas a terem doenças de síndrome viral, bebês, crianças, pessoas com menos de 20 anos, de 20 a 30 anos, que estão sendo afetadas e que estão morrendo pelo coronavírus. Por quê? A deficiência do sistema de saúde está chegando ao seu auge. Então, essa questão de separar as pessoas por grupo de risco existia até então, antes de não ter essa quantidade de gente precisando do sistema. Então, a partir de agora, todo mundo faz parte do grupo de risco. Então, não precisa, essa questão de você dizer que idoso tem uma prevalência maior, teria, caso o sistema pudesse agrupar e tratar esse idoso. Mas, a partir do momento que um jovem pegou Covid-19, ele não ia apresentar deficiência respiratória e todas as outras características mais preocupantes do Covid e precisar do sistema de saúde, ele não vai ter esse acesso como tinha anteriormente. Então, ele faz parte do grupo de risco. Ele está propenso à letalidade do Covid-19. A gente precisa ficar bem atento a isso. Além disso, a pneumonia de origem viral do Covid-19 é uma pneumonia que, passando o tratamento dela, ela pode acarretar infecções secundárias. Imagine você, o seu pulmão está ali, úmido, cheio de líquido, quentinho, um ambiente muito propício para infecções bacterianas. Então, infecções secundárias, infecções bacterianas, são infecções bem propensas para existir depois do tratamento do Covid-19. Por isso que é muito importante o uso de máscara. Você respirar, você espirrar, você transmitir essas gotículas, com o tempo vai ser de forma rápida, vai chegar até outra pessoa. Então, use máscara e, principalmente, use as máscaras de maneira correta. Não as contamine com as mãos. A gente sabe muito bem, a gente já viu infinitos tutoriais na internet de como usar essas máscaras de forma eficiente, fazendo o movimento dela a partir das alças, não fazendo a movimentação com as mãos. E se precisar, de forma instintiva, você colocar as mãos no rosto, sempre estar com as mãos higienizadas. Usar de preferência o sabão, como eu falei anteriormente, para fazer essa higienização, já que o sabão ele vai desestruturar a estrutura viral, mas se não tiver em mãos, o álcool gel 70%. E por que é tão importante a gente fazer toda essa higienização e seguir todas as recomendações de realizar o isolamento? Porque, como eu falei, o nosso sistema de saúde está chegando ao auge, ao tempo que vai chegar ao limite, ao seu limiar de funcionamento. Então, a gente precisa ter cuidado agora para que essa disseminação não chegue ao máximo. Por isso, do uso e da prevenção e do isolamento social, para que isso tenha a menor quantidade de danos possíveis. Tentar achatar ao máximo essa curva, esse pico de transmissão do Covid-19. Bom, eu vou deixar para vocês
uma questãozinha do Enem 2014, bem fácil, que traz essa questão da transmissão, porque 2014 não tinha o Covid-19, mas tinha o influenza A, que também é uma síndrome gripal bem parecida com o Covid-19, não com essas consequências que a gente está vendo agora, mas que tem características gripais. Então, é uma questãozinha do Enem. Vocês, quando terminarem com todo o pique, vão lá e tentam responder essa questão e a gente depois discute a resposta, certo? Gente, então nos vemos na próxima aula com assuntos bem interessantes para a gente abordar e até a próxima. Sou a Morgana. Tchau!